Estamos de volta. O programa de hoje é sobre as posturas que o síndico deve adotar para uma gestão de sucesso. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista, porque tem muita postura aqui que nossas convidadas deram que são bem interessantes e vão lhe ajudar na gestão. Se você assistiu, vamos para o segundo bloco, que a gente deixou alguns temas no ar aqui, que é gestão de pessoas, que é a parte ética e mais outras coisinhas que a gente vai falar. Vem comigo. As nossas convidadas de hoje são Luciana Lima, de Fortaleza, CEO de uma das maiores administradoras do Brasil, e Jaqueline Meireles, uma síndica profissional de muito sucesso aqui no estado de São Paulo. Jaqueline, primeiro eu queria falar com você sobre gestão de equipe, né? Você é síndica de alguns condomínios, e eu falo que não existe síndico bom sem um bom zelador ou gerente predial, não importa que seja, porque ele está no campo. Queria que você falasse um pouco dessa relação com esse prestador de serviço e com os demais. Essa relação ela tem que ser profissional, tá? Mas o síndico, para essa equipe, ele tem que se apresentar como vamos dizer, um integrante participativo. Porque às vezes o síndico deixa tudo na mão do zelador e esquece a administração, esquece a manutenção, esquece os porteiros. É importante que hoje a gente tenha uma comunicação efetiva com toda a equipe. A gente tem um condomínio muito grande, então a gente tem as rondas noturnas, né? Então a gente precisa que eles mandem para a gente essas fotos, e muitas vezes chegam de madrugada, né? E a gente acaba, por exemplo, achando alguns problemas. Né? E quando a gente aponta no grupo que a gente está vendo aquilo, a equipe muda de postura, porque ela começa a perceber que você dá atenção àquele porteiro que trabalha, né, àquele manutenção, você responde quando algo vem, porque a gente tem sempre hoje trabalha da seguinte forma, tem o grupo lá da manutenção, vem o antes e depois, tira a fotinha, e porque a gente faz semanalmente todo um manualzinho para o morador mostrando passo a passo o que foi feito durante a semana. Se alguém ouviu as explosões, é a chuva que vai cair em São Paulo daqui a pouco. Exato. Pode continuar. E aí a gente tem lá toda a equipe trabalhando em conjunto. Então, a administração, o zelador, e eles, quando a gente vai e aponta lá, olha, tá bom, precisa melhorar tal coisa, a equipe começa a crescer junto. Porque o síndico está ali acompanhando, está ali no dia a dia, está cobrando. O que eu vejo, os condomínios que eu entrei, que são grandes, a reclamação era a falta de acompanhamento do síndico para as equipes. Não se via o síndico no prédio. Aí eu vou pegar um gancho, desculpa, vou te interromper, vou trazer a Luciana como CEO de uma empresa que acompanha muitos síndicos. A gente tem hoje dois perfis principais de síndico profissional. Um é esse aqui, graças a Deus, à nossa frente, uma pessoa que a Jaqueline que vai, acompanha, quer fazer melhor, supervisiona e tal. E tem pessoas que querem só crescer, botar 20, 30, 40 condomínios, empurrar com a barriga o tempo que dá, aparecer no condomínio o mínimo possível, fazer o zelador, o gerente como se fosse o síndico e vai para o próximo, vai para o próximo. Isso, infelizmente, existe. Não dá para a gente tampar o sol com a peneira. Sim. Queria que você falasse um pouquinho desses perfis de síndicos diferentes, né? Um correto e outro, obviamente, não correto, até talvez não ético fazer dessa forma, Sim. ou talvez não ético fazer dessa forma. Queria que você falasse um pouco dessa diferença de gestão de um síndico realmente profissional, que busca uma qualidade de gestão, e um síndico remunerado, que se diz profissional, que pensa apenas na parte financeira. Sim. Nós temos aqui uma legítima síndica 5 estrelas, né? Então, ela é parâmetro aí para os síndicos de boa atuação. E, infelizmente, o que a gente tem visto, Ricardo, é uma procriação da quantidade de síndicos que se dizem profissionais, mas que não exercem de maneira profissional a função. E aí, com vários aspectos, seja a negligência ao condomínio, seja utilizar o condomínio apenas como uma fachada para, enfim, se relacionar com outros fornecedores, conseguir outros meios de remuneração,
E os condôminos precisam estar muito atentos. E aí, inclusive, na escolha desses síndicos, acho que é importantíssimo que a Assembleia, primeiro, procure saber como é a atuação dele em outros condomínios, a quantidade de visitas. É importantíssimo que o síndico se faça presente, como ele faz a comunicação com os condôminos. A gente tem visto também alguns síndicos que, infelizmente, com receio de perder os seus condomínios, têm se tornado capacho, às vezes, do conselho. Isso também não é papel de síndico, ele é... Eu vou te interromper, desculpa. Sim. Eu acho que ninguém aí, um recado direto para você, síndico, deve se submeter a ser pau-mandado de um corpo diretivo. Então, esse corpo diretivo, ele quer fazer as coisas, mas ele não quer assumir a responsabilidade, vai lá, paga-se 3 mil, não importa quanto, para uma pessoa que é pau-mandado desse corpo diretivo e assume essas responsabilidades legais. Desculpa te interromper. E a gente vê também o síndico utilizando o condomínio como uma forma de se autopromover, até atingir muitas vezes o perfil que ele deseja, e esquecendo de administrar de maneira condizente aquele condomínio que ele iniciou. Então, assim, uma das dicas, inclusive, acho que a postura que o síndico tem que ter é escolher um nicho de mercado, saber em que ele quer atuar. Ela assistiu minha aula ontem, não é possível. Não é possível que a gente está com o mesmo discurso. Eu falei de nicho de mercado, falei tudo que você está falando, eu falei, eu vou buscar porque se você não teve um acesso pirata lá na minha aula. Será, hein? Mas brincadeira, é incrível como já é a quarta, quinta coisa que você falou que eu falei ontem. Mas desculpa te interromper, não consegui me segurar. Mas, inclusive, no mercado de Fortaleza, a gente tem visto a necessidade de síndicos especialistas em determinados condomínios. Por exemplo, a esse nível de pandemia, nós tivemos, por exemplo, síndicos que tinham atuação em Fortaleza e na região metropolitana, em cidades que compõem, e que a legislação municipal, as portarias de regulamentação eram totalmente diferentes. E como você não tinha uma pessoa que se dedicava a estudar a realidade de cada município, você via síndico aplicando no município, por exemplo, do Eusébio, que é uma região com vários condomínios de casa, a legislação que a gente tinha em Fortaleza, fechando áreas comuns, que não era necessário e nem era obrigatório. Então, a gente precisa realmente de bons síndicos dispostos e que estejam preparados para atuar nos mais diversos tipos de condomínio. Concordo. Nicho, eu acho que a gente vive o mundo econômico dos nichos e não é diferente para síndico. Então, a gente tem... ontem até falei sobre condomínios de idosos, né? Sim. Então, que tem um perfil totalmente diferente. Condomínio de jovens que estão na faculdade, quer dizer, são vários perfis. Sim. De condomínios, alto padrão, baixo padrão, condomínio clube, e aí por aí vai. É importante a especialização. Concorda comigo? Discorda? Concorda com os meus convidados? Discorda? Dê sua opinião. Deixa aí, faz uma chuva de like. Quanto mais like, mais vai ser mostrado para o mercado um programa de qualidade que a gente traz para vocês. Compartilha. E também estamos nas principais plataformas de podcast. Então, você, principalmente no Spotify, pode ver. E você também que está no Spotify, nessas plataformas, terá um conteúdo especial, exclusivo. Quem está no YouTube não, você tem que ir lá para essas plataformas, sobre um bate-papo de assuntos aqui interessantes, mais descontraído, mas só para você, com conteúdo extra. Vamos lá. Jaqueline, outro dia saiu no Fantástico, não sei se você viu a matéria, síndicos corruptos que ganhavam dinheiro de tudo que é forma. A gente conversou aqui fora do ar, você contou uma história pra gente de um condomínio que você foi até ameaçado, né? Sim. Teve que pôr um carro blindado para se proteger no condomínio. Eu contei de um que eu morava e de outro condomínio, quer dizer, a gente tem alguns casos, não é a maioria dos síndicos são honestos, mas roubar ou supervalorizar, né, superfaturar é muito fácil dentro de um condomínio, ainda mais de um condomínio com muita movimentação. E, infelizmente, alguns prestadores de serviços oferecem esse superfaturamento, né? Eu te dou 5%, te dou 10%, te dou 15%, todo mundo faz isso. Qual é a postura do síndico que ele deve tomar perante esse cenário? Eu acho que, primeiro, não existe crime, né, perfeito. Então, ninguém guarda o segredo de ninguém. É sempre o que eu falo com todos os meus zeladores, né, o pessoal que trabalha, que tem esse acesso, porque muitos condomínios a gente tem a administração que faz as compras. A gente só faz a aprovação. E são condomínios com auditoria.
né? Então, eu sempre falo uma coisa, faça-se a comissão de moradores, vamos lá negociar juntos, entendeu? São obras grandes, então facilita bastante, tá, essa parte do síndico. Eu acho que se a pessoa aceita algo errado, né, uma hora ela vai ser descoberta. Não existe esse negócio de que um vai guardar. A primeira coisa que o prestador que está indo lá te oferece dinheiro é quando muda o síndico, ele vai contar. Sim. Então, eu acho que é uma coisa que se a pessoa quer trabalhar no mercado, a gente que é síndico só tem uma coisa, o nome. Tá? Então, o que o pai da gente ensinou para a gente, acredito que de vocês também, a gente tem um sobrenome a zelar. E se você não zelar por aquilo, você não tem mais nada. Você pode perder tudo, mas na hora que perde o caráter, aí irrecuperável. Se você roubou num condomínio, você fez coisa errada, você vai bater numa porta, alguém vai estar lá te esperando para contar. E aí você vai ficar numa situação complicada. As pessoas têm a ilusão assim, eu vou fazer um montante agora. Né? Beleza. Ele não pensa que ele pode simplesmente, com o trabalho dele mês a mês, né, fazer um bom trabalho e ser remunerado por aquilo. Daqui a pouco você pode até chegar para o condomínio e falar, olha, eu queria uma remuneração melhor. Eu fiz isso no condomínio. Sim. Eu trouxe 3 anos, eu trouxe 3 milhões para o condomínio de investimento. Fui atrás da consultora, reformei toda a fachada. E uma hora eu vi, meu salário era pouco pelo que eu estava conseguindo pelo condomínio. Eu cheguei e negociei. Deu certo. Eu consegui 50% a mais. Merecimento. Merecimento. Faça Dinheiro por merecer. Justo. Exato. Não queira achar que o mundo é dos espertos. Isso não é esperteza, isso é desonestidade. Mandou bem, exatamente isso. Não é esperteza, é desonestidade. Exato. Comunicação com os condôminos. Qual a postura que o síndico deve adotar? Clareza, transparência, comunicação constante. Sabe, Ricardo, eu vejo muito o síndico reclamar que não é valorizado. Mas a gente não vê o trabalho, todo o trabalho que tem por trás. A Jaqueline deve imaginar, deve saber bem como é isso, porque realmente o condomínio não está vendo o que está se passando na canalização interna do condomínio, do que precisa para você manter as câmeras funcionando, para manter uma equipe motivada com a terceirização ou com a mão de obra própria. Então precisa de um canal de comunicação constante. O condomínio ele precisa saber o que está fazendo. Muitos dos síndicos que são desvalorizados, destituídos, não reeleitos, não é porque fez uma má gestão, é porque as pessoas não conseguem enxergar o trabalho que existe por trás. As pessoas assim como pensam que a administradora muitas vezes é só aquela que manda o boleto, o condomínio nos enxerga como a pessoa que só manda o boleto, o síndico é a pessoa que só convoca a assembleia, às vezes 2 vezes por ano, para aprovar contas e para aumentar a taxa. E a gente sabe que é extremamente complexo, é uma função realmente que você precisa ter múltiplos conhecimentos, você precisa ser mediador, você precisa entender de direito do trabalho, sobre previdenciário, sobre manutenções, noções de engenharia. Então o síndico ele precisa saber mostrar o seu valor, e aí a gente tem vários canais hoje, inclusive, enfim, redes sociais, elas podem ser boas ou más, dependendo de como você usa, e saber usá-las a seu favor, com certeza. Eu sigo alguns canais de condomínios específicos que eu tenho vontade de morar. Sim. Eu vi o síndico postando recentemente sobre a mudança do capacho de entrada, ali aquele tapete de entrada, e o quanto isso fez diferença. Eu olhei, poxa, eu jamais repararia, mas de fato enobrece o condomínio, melhora, é um canal de abertura, de recepção. Então... O síndico também tem que se modernizar na comunicação. Com certeza. Sim. Com Acho certeza. que esse é um ponto importante. O síndico tem que ser chato. Quando eu estive aqui em 2020, acho que 2019, 2020, eu assisti uma aula sua. E aí você falou uma coisa, se antecipe. Eu nunca mais esqueci isso. Se antecipe ao morador. Aquilo ali, acho que de todas as coisas foi o que ficou na minha cabeça. E a partir daquele dia, eu simplesmente fiz isso. Se antecipe, né? Então, antes do morador chegar lá na administração, eu falo isso com todas as minhas equipes, e perguntar, seja chato, envie para ele semanalmente. Você manda comunicado do que a zeladoria, que ela jogou remédio na piscina. Sim, a gente mostra que a piscina está sendo tratada. Exato. Entendeu? Então a gente é chato. Eu comecei a seguir o que você falou. Síndico bom é síndico chato.
eu comecei a seguir o que você falou. Deu certo? Deu. Que bom. Foi, assim, essencial. As reclamações caíram, um morador ficou feliz, a gente faz os grupos de transmissão, sai um monte, porque já não aguento o tanto de informação que a gente manda, e foi ótimo, porque eles começaram a reclamar que recebem informação demais. Então eu falei, então tá dando certo. Ótimo. É esse o caminho. Melhor mais informação do que menos. O antecipe, assim, ficou na minha cabeça. Então, assim, isso foi muito bom na época. Fico feliz em saber. Foi bem legal. Eu vou chamar um quadro que é o Aplicando a Advertência, depois eu volto para as considerações finais e volto para o nosso quadro especial. A advertência hoje vai para você, síndico, que acha que já sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Você pode estar num momento muito bom, com muito conhecimento, mas as leis, as formas de atuação, as regras, as normas mudam constantemente. Então, se você não se aperfeiçoar, se você não buscar, daqui a 1, 2 anos, você vai estar defasado e vai ficar para trás. E fora que ninguém gosta de gente prepotente. Então, vamos estudar, vamos ouvir os demais, vamos ter pessoas melhores do que a gente, engenheiros, advogados, administradores, para que a gente possa fazer uma gestão espetacular de sucesso, com um bom zelador, com um bom porteiro, porque a gente depende das pessoas para ter a gestão, para ter uma gestão boa. A gente é o maestro, mas o maestro só consegue fazer se os músicos forem bons e tiverem instrumentos. Fica a dica, fica o alerta, fica o puxão de orelha. Doutora Luciana, antes de irmos para o nosso quadro especial extra nas plataformas como Spotify, queria agradecer a sua presença, dizer que é um prazer muito grande. Quando estiver em São Paulo, venha sempre aqui. Imagina, eu fiquei honrada com esse convite. Fiz toda a adaptação para estar aqui presente, porque eu sei da importância do programa e o quanto vocês levam comunicação de qualidade, conhecimento de qualidade, que é o que a gente está defendendo aqui, né? Então, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. E você, Jaqueline, que faz um trabalho super bacana, nos conhecemos dos cursos. Queria te agradecer, falar que é um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço muito o convite, fiquei muito honrada. Gosto de sempre estar assistindo, né, todas as pautas aí. Super Legal. Agradeço. Muito obrigado. Você que está no YouTube, vejo você semana que vem, ou vai lá para as plataformas, vai lá para o Spotify, que a gente tem aqui alguns assuntos, algumas histórias interessantes para você. Até semana que vem.